pessoal, confinamento de milhões de pessoas na China. Tudo isso continua, gente. E agora a gente tem que se perguntar por que isso ainda continua. Né? Porque realmente está começando a chamar mais do que a atenção, né? Que, pelo que eu entendo, está se aproveitando da situação, né? Eu só posso entender isso dessa forma. Pela primeira vez, o dragão registrou tantas novas infecções com o bichinho quanto há 2 anos. Depois de Shanghai, Baisheng agora também está entrando em um rigoroso lockdown. Então, lá continua novamente o país, o governo, mandando milhões e milhões de cidadãos em castigo. Pois é. O bichinho não vai deixar enquanto os políticos não querem que o bichinho deixe o mundo. A China registrou mais de 13 mil novas infecções no domingo. Mais do que desde o auge da primeira onda de infecções há 2 anos. Lembrando que a Alemanha passou... A Alemanha, que tem 15 vezes menos população do que a China, e eles agora têm 13 mil infecções registradas. Nós passamos esses dias por 300 mil infecções. Né? E lá eles têm seguem aquele zero Covid. Pois é, que absurdo, gente. Com isso, você pode fechar a qualquer hora, né? Tem 1, 2, 3, 4 casos. Vamos fechar a cidade toda, né? Vamos fechar as indústrias, empresas grandes e assim mexer com o mercado internacional. Olha, gente, se isso não é querer... Morgen! Né? Pois é. Um total de 13.146 novos casos foram registrados de acordo com as autoridades. De modo que não houve novas partidas. O centro da onda atual é a grande área de Shanghai. Da cidade vizinha de Suzhou, as autoridades relataram a descoberta de um novo subtipo Omicron. Gente, alertando aqui, novo tipo do Omicronzinho tá vindo por aí. De acordo com o lema, quanto mais você procura, mais você encontra. Né? Não é assim, bem, gente? A gente não conhece isso? De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, mais de 11 mil novas infecções eram assintomáticas. Então, foram registrados 13 mil e pouco, e desses 11 mil assintomáticas. E mesmo assim, eles fecham todas as cidades. De acordo com o relatório, quase 70% das infecções foram registradas na metrópole de Shanghai, onde as autoridades haviam realizado recentemente testes em massas de todos os 25 milhões de habitantes. Talvez vocês viram imagens desse povo que estava em fila enormes assim, em grande praça, e foram testados, um por um. E isso realmente é uma escravidão. Pois é, gente. Quando a gente vê essas imagens, a gente se pergunta, meu Deus, será que isso também vai ser o nosso futuro aqui? Isso é para ser o nosso futuro? Porque cada vez mais líderes aqui dos países ocidentais olham assim com um sorriso para o lado dos chineses. Até o ministro dos Verdes, o ministro da Economia, Robert Habeck, disse, nós temos que pensar o que nós queremos. Né? Fazer do jeito que a gente fazia até hoje, ou olhar assim, colocar um governo que, mesmo falhando, ele não vai ser retirado, mas ele tem uma voz só e as coisas podem acontecer rapidamente. Ele particularmente acredita que esse seja o caminho. Esse que já disse que não existe povo. Pois é. E esse chegou
a ser ministro do nosso país. Pois é. Triste realidade aqui da Alemanha que eu passo para vocês. Xangai está atualmente em um rigoroso bloqueio e as ruas da metrópole econômica parecem estar terrivelmente vazias no domingo. A cidade havia decidido um bloqueio a curto prazo no domingo à noite. Após uma visita a Xangai, o vice-primeiro-ministro Sun Huanlan pediu medidas decisivas e rápidas para conter o surto do bichinho, de acordo com o relatório da agência de notícias Xinhua. O bloqueio, que foi planejado a curto prazo, tinha levado ao assambarcamento de compras, o que, por sua vez, fez com que os preços subissem. Os pacientes cronicamente doentes deixaram de vir ao hospital para tratamento porque não conseguiam obter as licenças especiais necessárias para sair rapidamente de suas casas. Que tristeza, né, gente? Porque tem pessoas que realmente necessitam de ir nos hospitais ou consultas médicas para fazer o tratamento. E se não conseguirem, podem até partir, né? Pelo menos 2 pacientes de diálise e um asmático partiram como resultado, de acordo com seus parentes em redes online. A cidade teve que admitir erros. Eles querem fazer um Covid-0, mas ao mesmo momento, com essas atitudes, falecem outras pessoas que sofrem de outras doenças, gente. Mas sobre essas é pouco discutido, pouco falado. Triste realidade atual no país do dragão. A China continua a perseguir uma estratégia de vigilância zero. Diante da rápida disseminação da variante Omicron, a estratégia de vigilância zero do governo chinês está sob crescente pressão. A raiva por causa das duras medidas de fechamento está sendo sentida agora em muitas cidades. Mas, por enquanto, o povo fica quieto, porque se eles se levantam, vocês sabem onde vai levar isso. A gente já viu em muitos outros tempos de que maneira o governo chinês reage. Os mais de 26 milhões de habitantes de Xangai, por exemplo, atualmente só podem sair de suas casas para fazer testes. Estádios esportivos e pavilhões de exposições, cada um com milhares de camas, foram instalados em toda a cidade para isolar os infectados. A mídia social está cada vez mais repleta da frustração dos residentes com os rigorosos toques de recolher, o fornecimento precário de alimentos e as más condições de higiene nos centros de quarentena. Más condições de higiene nos centros de quarentena. Você já... Pois é. Que absurdo, né? Que absurdo. A cidade de Baiheng, no nordeste do país, foi a próxima cidade para a qual foi ordenado um bloqueio no domingo. Enquanto isso, na cidade de Suzhou, 30 quilômetros a oeste de Xangai, as autoridades sanitárias relataram a descoberta de um subtipo Omicronzinho, que não havia sido registrado anteriormente em bancos de dados de vírus chineses ou internacionais. Isso significa, gente, se segurem, que uma nova variante Omicronzinho foi descoberta regionalmente. Xinhua citou um representante do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Suzhou como dizendo: em comparação internacional, os números chineses são relativamente baixos, mas a China tem registrado oficialmente números de casos abaixo da marca de 100 mil nos últimos 2 anos. Né? E não falecidos, e sim infectados. Né? A atual onda Omicron e as medidas tomadas pelas autoridades estão afetando cada vez mais a economia chinesa. E vocês sabem, não é só a economia chinesa que é afetada, e sim a economia mundial. E aí que tem que se perguntar se isso não é de propósito.
né? Muitas fábricas estão atualmente fechadas e o mercado consumidor entrou em colapso. Pois é. Em particular, as restrições na importante cidade portuária de Xangai estão atualmente alimentando o medo de rupturas nas cadeias de abastecimento globais. E se vocês acompanham o canal, nós já falamos, sempre de novo, sobre queda nas cadeias de abastecimento, rupturas, né? E falei ainda ontem sobre isso, que a falta de alimentos, a inflação, tudo isso não vem só por causa da guerra. A guerra é só aquela gotinha que deixa passar o barril de água passar por cima, né? Isso tudo vem vindo já há mais tempo. Aí depois, com a crise do bichinho, aumentou drasticamente. E a guerra agora deu aquela gotinha assim para... né? E agora, cada coisa que vem acontecendo, na China, por exemplo, grande fornecedor de todos os produtos, né? Vai afetar mais uma vez a economia mundial. Pode crer, pode ter certeza. Então, se preparem, porque nós estamos longe do final desse absurdo. Forte abraço, gente. Fiquem bem, cuidem, sejam atentos todos os dias, mas não percam a vontade de viver. Até mais.